Os rastros contam histórias que a boca cala. E naqueles dias de março de 1924, nas pedras escaldantes da Serra do Catoé, um rastro diferente marcou a Caatinga. O passo manco do homem mais temido do sertão. Dizem os velhos rastreadores que há pegadas que falam de fuga, outras de ataque e algumas, raras, que sussurram sobre sangue e sobrevivência. Era o rastro de Lampião e, pela primeira vez, gotejava vermelho. A história que você vai ouvir não está nos livros oficiais. Não foi contada pelos jornais da capital, nem celebrada nos quartéis. É a história de como a bala de fuzil quase calou o rei do cangaço, de como o caçador virou caça e de como a lealdade de homens rudes se tornou a única muralha entre a vida e a morte. Naquele março sangrento, enquanto as volantes celebravam a queda do bandido, Lampião se arrastava pela serra como a cobra ferida, deixando um rastro que os urubus já começavam a seguir. Mas o sertão tem suas leis, viu? E nenhuma volante, por mais valente que fosse, conhecia aquelas leis melhor que os filhos da Caatinga. Esta é a história de uma caçada, de um cerco, de uma agonia que durou 3 meses, e de como um homem que perdeu o jeito de andar ganhou o jeito de nunca mais ser esquecido. Bem-vindo à Serra do Catolé, onde o rei sangrou, mas não caiu. Março de 1924. O sertão ardia sob um sol que não perdoava. Lampião acabara de enterrar Dona Jacosa, sua avó querida, no Posto do Negro. A dor da perda ainda queimava no peito quando ele e seus cabras subiram rumo a Santa Maria, hoje Tupanaci, beirando Bonome, com destino certo, a Serra do Catolé. Aquela serra tinha muitos nomes. Serra do Curral, Serra Campo Alegre, Serra do Padre, Serra Formosa, mas para os cangaceiros tinha um só significado: refúgio. Ali, na divisa entre Pernambuco e Paraíba, a Caatinga engolia homens e segredos com a mesma facilidade. O bando acampou perto da serra, na finca do município de Belmonte. Lampião, sempre cauteloso, nunca fazia compras pessoalmente. Para isso, tinha Livino, um cabra esperto, de conversa mansa e jeito de gente fina. Disfarçado de filho de fazendeiro do Maranhão, Livino atravessava vilas e povoados, comprando armas e munições sem levantar suspeitas. Moreno vistoso, bem falante, maneiroso. Ninguém imaginaria que aquele rapaz educado carregava o mesmo sangue que corria nas veias dos homens mais procurados do Nordeste. Mas nem todo disfarce é perfeito e nem toda suspeita morre na aparência. O Major Teófanes Ferraz Torres era homem de faro aguçado. Veterano da caça ao cangaço, ele sabia ler os sinais. Movimento estranho de tropeiros, compras volumosas em pequenas vilas, o silêncio súbito dos moradores quando perguntava por estranhos. Algo lhe dizia que Lampião estava coitado por ali. Alguma coisa no ar, no jeito como as pessoas evitavam seu olhar, no modo como as portas se fechavam rápido demais. Teófanes despachou mensageiros para Vila Bela e outras cidades. A ordem era clara: reforços imediatos. Logo a área começou a ferver com a chegada das volantes dos tenentes Alencar e Ebrahim e do temido sargento Clementino Quelé, homem de pulso firme e rastro certeiro. O cerco estava se fechando e Lampião, ainda de luto, ainda sem saber, estava prestes a enfrentar o dia mais perigoso de sua vida. Era 23 de março de 1924. Enquanto Livino ainda estava fora em missão, Lampião decidiu sair para um reconhecimento. Levou apenas 2 cabras de confiança, Mortinho e Juriti. O objetivo era simples: conferir uns mantimentos encomendados ao Curtume, nas proximidades da Lagoa do Vieira, no lado paraibano, ao leste da Pedra do Rei. O sol já subia alto quando os 3 seguiram pelo caminho.
Nenhum deles sabia que, naquele exato momento, 4 homens da volante de Teófanes Torres haviam se desgarrado da tropa e vagavam pela mesma região. O espeçada Manuel Amaro de Souza comandava os soldados Manuel Gomes de Sá, o senhorzinho, Antônio Braz do Nascimento, o pequeno, e João Demetrio Soares. Por volta das 10 horas da manhã, os destinos se cruzaram. Num instante, o silêncio da Cartinha explodiu em disparos. A emboscada foi tão súbita que ninguém teve tempo de recuar. Lampião puxou o rifle, mas antes que pudesse mirar direito, uma bala de fuzil atravessou-a com um assovio mortal. Não acertou o homem, acertou o burro. O animal desabou como um saco de pedras e Lampião, montado, foi junto. O corpo do burro caiu sobre a sua perna direita, prendendo-a com força brutal. Lampião tentou se soltar, mas a dor era insuportável. Ele estava imobilizado, exposto, um alvo fácil. Manuel Amaro, o espeçada, avançou atirando. Uma bala acertou seu rosto e ele caiu. Os outros soldados, vendo o Lampião com a perna presa sob o animal morto, entenderam. Era a chance de ouro. Começaram a rodear pelo mato, buscando o ângulo perfeito para o tiro final. Foi quando Juriti agiu. Juriti era cangaceiro de fibra. Já tinha visto companheiros morrerem, já tinha matado sem pestanejar, já tinha fugido de cercos impossíveis. Mas naquele momento, diante de Lampião caído e cercado, ele não pensou em fugir. Pensou em salvar o capitão. Gritou para Mortinho: "Fica atirando! Dá cobertura!" E saiu correndo em direção a Lampião, enquanto as balas zuniam ao redor como vespas furiosas. Mortinho, de ponto estratégico, abriu fogo cerrado. Seus tiros eram precisos, calculados. Feriu gravemente 2 soldados, e os outros 3, vendo os companheiros caírem, recuaram instintivamente. Foi o tempo que Juriti precisava. Chegou até Lampião, agarrou o burro pelo pescoço com força descomunal e virou o animal para o outro lado. A perna de Lampião se soltou, mas ele não conseguia ficar em pé. O ferimento era sério. Juriti não hesitou. Passou o braço sob o ombro do capitão e começou a arrastá-lo, metro por metro, enquanto Mortinho continuava atirando para manter os soldados à distância. Quando os disparos ecoaram pela serra, o restante do bando entendeu. Problema. Vieram em socorro, rifles em punho, tomando todas as precauções. Não podiam deixar rastro, não podiam vacilar. Levaram Lampião para um esconderijo estratégico, a Grota do Caldeirão, a cerca de 1 légua dali, no trecho da Serra das Panelas, lado pernambucano, município de Vila Bela. O local havia sido escolhido por Cícero Costa, um cangaceiro que conhecia aquela região como a palma da mão. Era um ponto cercado por caldeirões de pedra, protegido por uma grota que separava a Serra das Panelas da Serra do Caldeirão. Cícero garantiu, ali ninguém os encontraria. Cícero Costa de Lacerda não era apenas cangaceiro, era o médico do bando. Homem prático, de mãos firmes, sabia aplicar primeiros socorros, extrair balas, costurar ferimentos com linha de pesca e agulha grossa. Com a faca afiada, rasgou a calça de Lampião e examinou a perna. Não é nada demais, capitão. Ferimento ruim de sangue, mas superficial. O que me preocupa mesmo é o calcanhar. Foi bala de fuzil. Acho que o osso está tocado. Lampião, pálido de dor, mas ainda lúcido, respondeu entre dentes: "Então cuida logo disso, Cícero, porque se eu não voltar a andar, é melhor você me deixar aqui." Enquanto Cícero improvisava os primeiros curativos, o bando organizava a defesa. Montaram um hospital de campanha com galhos e lonas, colocaram sentinelas em pontos estratégicos e mandaram buscar mantimentos. Mas a caçada estava apenas começando. Enquanto o Lampião se recuperava na Grota do Caldeirão, as volantes redobravam os esforços. O major Teófanes, ao saber do confronto e do ferimento de Lampião, sentiu o cheiro da presa. Sabia que um homem ferido não vai longe. Sabia que o bando precisaria de suprimentos.
Sabia que, se agisse rápido, poderia finalmente capturar o rei do cangaço. E foi aí que a rede se fechou. Manuel Cornélio, um porteiro local, encarregado de levar mantimentos aos cangaceiros, foi interceptado pelo sargento Quelé. Homem de métodos diretos, Quelé não perdeu tempo. Você fala ou você morre? Escolhe. Manuel Cornélio escolheu falar. Revelou o local do esconderijo. No dia 2 de abril, ao anoitecer, os cangaceiros estavam à vontade. Jogavam baralho no hospital improvisado, protegidos pelos galhos de icó e pela certeza de que ali estavam seguros. Lampião ainda não podia andar, mas já conseguia sentar. A dor no calcã ainda latejava, mas Cícero garantia que em alguns dias ele estaria melhor. Foi quando o inferno desceu sobre eles. A volante, comandada pelo tenente Chico de Oliveira e pelo sargento Quelé, surgiu como fantasmas na escuridão. Não houve aviso, não houve grito, apenas o estouro repentino de rifles rasgando a noite. Cícero Costa foi o primeiro a cair. Uma bala atravessou seu peito e ele desabou sobre as cartas de baralho, manchando-as de vermelho. Lavandeira, ao tentar pegar o rifle, levou um tiro na cabeça. Morreu antes de tocar o chão. Antônio Ferreira foi atingido no ombro, mas conseguiu rolar para trás de uma pedra. Lampião, ainda ferido, tentou correr. O instinto de sobrevivência falou mais alto que a dor, mas ao dar os primeiros passos, o ferimento no calcanhar, que ainda não tinha cicatrizado, abriu novamente. A hemorragia foi brutal. Ele sentiu o sangue quente encharcando a bota, o mundo girando, as pernas falhando. Não podia continuar. Precisava se esconder. Matreiro como ninguém, Lampião se jogou numa moita, ao lado do baixinho das panelas, enquanto os outros cangaceiros correram na direção oposta, para o sítio Caldeirão, do outro lado da grota. E gritaram e atiraram sem parar, justamente para chamar a atenção da volante. Era uma estratégia desesperada, fazer os soldados acreditarem que todos tinham fugido naquela direção, enquanto Lampião, sozinho e sangrando, ficava para trás. Antônio Ferreira, Livino e Meia-Noite coordenavam a fuga estratégica, sempre atirando, sempre gritando. O plano era claro: afastar a volante do local onde Lampião havia se escondido. E quase funcionou. O sargento Quelé, homem experiente, começou a seguir o rastro, mas notou algo estranho. Não havia sangue no caminho. Para um bando que acabara de ser atacado com feridos conhecidos, a ausência de sangue era suspeita. Quelé parou, olhou ao redor. Estava perto de algo, sentia. Ele começou a caminhar devagar em direção às moitas do baixinho das panelas. Lampião, escondido a poucos metros, prendeu a respiração. Podia ouvir os passos, podia sentir o cheiro de fumo do soldado. Mais alguns passos e seria descoberto. Foi quando um soldado gritou do outro lado: "Sargento, achamos 2 corpos aqui, vem ver!" Quelé hesitou. Olhou para as moitas, olhou na direção do grito e tomou a decisão que salvou a vida de Lampião. Foi conferir os corpos. Chegou onde Cícero Costa e Lavandeira jaziam. Quelé, frio e metódico, ordenou: "Sangra os 2, quero ter certeza que estão mortos." Os soldados obedeceram. Depois disso, Quelé desinteressou-se pela pista que estava seguindo. O tiroteio continuava na direção do Caldeirão e ele decidiu seguir os disparos com o restante da volante.
Já começava a escurecer. Quelé, sabendo que caçar cangaceiro de noite era suicídio, suspendeu as buscas e foi se juntar aos homens do tenente Chico de Oliveira. Logo depois, chegou a volante do tenente Alencar, que lamentava ter chegado atrasado. No caminho do barro, as volantes de Teófanes Torres, Francisco Ebraim e Amadeu Araújo também apareceram. Os comandantes, empolgados com o resultado, 2 cangaceiros mortos, um ferido, se abraçaram quase chorando de alegria. Lampião na moita escutava tudo. Escutava as comemorações, escutava os planos para retomar a busca no dia seguinte e sabia, se não saísse dali naquela noite, no dia seguinte seria encontrado e morto. Quando o silêncio finalmente voltou e as volantes se afastaram, Lampião arrastou-se para fora da moita. Cada movimento era agonia. O ferimento ardia como brasa. Ele agarrou um galho e usou como bordão, mas mal conseguia apoiar o pé. Pegou uma vereda meia altura da Serra do Caldeirão e seguiu mancando na direção que os companheiros tinham tomado. Tinha fome, tinha sede e tinha uma certeza: se parasse, morreria. Passou a noite inteira andando. Nos trechos mais acidentados da descida, tinha que se arrastar, escorregando como uma cobra sobre as pedras. A dor era indescritível, mas ele continuou. Quando o dia clareou, tentou seguir rumo à Fazenda Gatos, mas a perda de sangue tinha sido demais. O corpo não obedecia mais. Passou o dia inteiro escondido num serrote, enquanto o ferimento queimava como fogo e começava a exalar mau cheiro. As primeiras moscas varejeiras chegaram, e com elas as larvas. Lampião, o rei do cangaço, estava apodrecendo vivo. Enquanto Lampião agonizava sozinho na serra, seus homens se desdobravam numa busca frenética. Sabiam que a polícia continuava na área. Sabiam que não podiam fazer alarde, mas não podiam abandonar o capitão. Livino e Antônio Ferreira, irmão de Lampião, escarafunchavam a serra palmo a palmo, seguindo cada trilha, cada pedra revirada, cada galho quebrado. Antônio Rosa, por sua vez, liderou o resto do bando numa manobra de distração. Deixaram rastros bem visíveis em direção à sanguessuga, atraindo as volantes para longe, e depois voltaram por outros caminhos, sem deixar vestígios. Mas, conforme os dias passavam, a esperança minguava. Quando não encontravam Lampião vivo, começaram a esquadrinhar o céu, procurando ajuntamento de urubus. E estavam se preparando para o pior. No terceiro dia após o ataque, Lampião, mais morto que vivo, encontrou um menino. Tinha uns 12 anos, olhos arregalados de susto ao ver aquele homem ensanguentado, fedendo a carne podre, com o rosto desfigurado pela dor. Menino, água, pelo amor de Deus! O garoto era Antônio Terra. Podia ter corrido, podia ter gritado, mas algo naquele homem moribundo o fez parar. Talvez pena, talvez medo, talvez a intuição de que estava diante de alguém importante. Espera aí, moço, vou chamar meu pai. Zeca Terra era homem simples, mas não tolo. Quando viu Lampião, soube quem era. E soube também que ajudá-lo podia custar sua vida, tanto pelas volantes quanto pelos cangaceiros se falhasse. Mas Zeca tinha algo que os soldados não tinham: compaixão sertaneja. Trouxe água, leite de cabra, rapadura. Lampião bebeu e comeu como quem ressuscita. Depois olhou para Zeca nos olhos e disse: sei quem eu sou, sei o risco que você está correndo, mas se você procurar meus homens e me ajudar, prometo que vai ser bem recompensado.
Zeca as sentiu e saiu à procura do bando. Horas depois, Zeca voltou acompanhado de Antônio Ferreira, Luiz Pedro, Antônio Rosa, Meia-Noite e Capucho. Quando Antônio Ferreira viu o estado do irmão, desabou, chorou como criança. Lampião, sempre duro, tentou fazer piada. "Qual é, mano? Deixa de frescura, não vou morrer não. Isso aqui foi só para eu aprender a não ficar desprevenido, como quem tá na casa da sogra." Mas todos sabiam, Lampião estava à beira da morte. Primeiro, o levaram para a casa de Zeca Terra. Ali fizeram a limpeza emergencial. O corpo de Lampião estava infestado de lava de moscas varejeiras, que devorava a carne viva. Um banho não seria suficiente. Foi preciso desinfetar com creolina. Um processo doloroso e brutal. Depois o levaram para o esconderijo definitivo na Serra do Catolé, num ponto de onde se descortinava uma paisagem belíssima, dominada pela visão da Pedra do Reino, a famosa Serra das Lendas Sebastianas, narradas nos folhetos de feira. Ali, Lampião ficou sob os cuidados de João Menezes, um curandeiro respeitado na região. Para não despertar a atenção das volantes, as compras de mantimentos passaram a ser feitas em Riacho Santenês, na Paraíba. Mas remédios de farmácia eram necessários. E foi aí que quase tudo desmoronou. Tibúrcio Severo, da Fazenda Santa Rita, homem de confiança, foi enviado à Vila Bela para comprar medicamentos sem dizer para quem eram. Os remédios foram comprados na farmácia de Diocleciano Epaminondas Maciel. Mas alguém desconfiou e foi contar ao Major Teófanes. O Major chamou Tibúrcio. "Será que esse remédio não é pro Lampião? Se você me disser onde ele tá, eu te dou 10 contos de réis." Tibúrcio não era besta. Saiu-se com a resposta esperta. "Ah, meu Deus, quem me dera saber onde ele tá para ganhar esse dinheirinho." Teófanes não insistiu, mas continuou vigiando. Como o ferimento continuava grave, Lampião foi transferido. Primeiro para a Fazenda Abóboras, do coronel Marçal de Inês. Depois para a Fazenda Súmulas, do coronel Marculino, em Patos de Princesa. Foi lá que aconteceu o impensável. Lampião foi operado. O doutor Severiano de Inês recompôs os ossos do tornozelo numa cirurgia clandestina, arriscada e improvisada. Lampião ficou convalescendo durante 3 longos meses, tratado por 2 médicos, o doutor José Luiz Cordeiro de Lima e o doutor Mota, que, ironicamente, já tinha tratado Lampião anos antes, quando ele ainda era do bando de Sr. Pereira. Mais de 50 cabras, incluindo alguns do coronel José Pereira, ficaram de prontidão todas as noites, garantindo que nenhuma volante chegasse perto. As irmãs de Lampião e outros parentes, que agora viviam em Juazeiro do Norte, souberam do ocorrido. Seu tio Venâncio e a irmã Mocinha foram visitá-lo, tomando todas as precauções para não ser seguida. O coronel José Pereira também foi visitar, levando em sua comitiva correligionários, autoridades, doutores e até 3 sacerdotes. O padre Flórido de Inês, prefeito de Princesa, o padre Eliseu de Inês Igar, de Triunfo, e o padre Zé Leal, também de Triunfo. Era uma cena surreal. Padres, médicos e autoridades ao redor da cama de Lampião, o bandido mais procurado do Nordeste, tratando como se fosse um coronel ferido em batalha. Mas a grande dúvida permanecia. Lampião voltaria a andar como antes? A bala no calcanhar deixou sequelas permanentes. Quando Lampião finalmente conseguiu ficar em pé e dar os primeiros passos, todos perceberam. O andar estava diferente. Ele sacudia o pé direito para frente antes de apoiá-lo no chão e o pé não assentava corretamente, pendendo um pouco para o lado. Era um andar característico, único, inconfundível. E os rastreadores das volantes aprenderam a reconhecê-lo. Um bom rastreador, ao verificar os rastros do bando, conseguia saber se Lampião estava presente apenas olhando as pegadas. A marca do rei agora era também a marca da vulnerabilidade. Mas Lampião, sabendo do risco de ficar parado, passou a alternar sua permanência. Ora na Serra do Pau Ferrado, ora no Saco dos Caçulas, ora na Fazenda Abóboras.
sempre em movimento, sempre desafiando o cerco, sempre um passo à frente das volantes. Mesmo que esse passo agora fosse manco. O episódio de março de 1924 entrou para a história oral do sertão como a vez em que o diabo sangrou. As volantes celebraram a morte de Cícero Costa e Lavandeiras como grande vitória. Mas os cangaceiros, nos coitos e ranchos, contavam outra história. A história de como Juriti salvou o capitão sob fogo cruzado. A história de como um menino e um velho sertanejo esconderam o rei. A história de como médicos e padres arriscaram tudo para salvar um bandido. E a história de como Lampião, mesmo ferido, mesmo manco, mesmo marcado, nunca foi pego. Nos anos seguintes, o andar característico de Lampião se tornou lenda. Diziam que ele mancava porque tinha pisado numa cruz. Outros diziam que era castigo divino. Outros ainda juravam que era feitiço de Maria Bonita. Mas os que sabiam a verdade contavam nos sussurros. Lampião mancava porque naquele março de 1924, uma bala de fuzil quase matou o rei. E o resto, a sobrevivência, a recuperação e o retorno, foi obra de lealdade, coragem e da teimosia sertaneja de não aceitar a derrota. As volantes continuaram a caçada. Teófanes Torres, Alencar, Quelé, todos juravam que um dia pegariam Lampião. Mas o rei manco sempre escapava. Sempre estava um passo à frente. Sempre voltava para assombrar. E o sargento Quelé carregou até o fim da vida a certeza amarga. Ele esteve a metros de Lampião naquela noite de 2 de abril. A metros. Se não tinha sido chamado para ver os corpos, teria encontrado o rei escondido na moita. Mas o destino, ou o sertão, decidiu diferente. Dizem que depois daquele março de 1924, Lampião nunca mais pisou igual. Dizem que o som do seu andar ecoava diferente nas pedras da Caatinga. Dizem que nas noites de lua cheia ainda se pode ouvir o arrastar manco de um homem que se recusou a morrer. E as volantes aprenderam, da pior forma, uma lição antiga do sertão. Pegar o rastro de um rei ferido é mais perigoso que seguir um rei sadio. Porque o ferido luta com a fúvia de quem já viu a morte de perto e sobreviveu. Sangue na serra, rastro manco na Caatinga, e o nome de Lampião ecoando cada vez mais alto, cada vez mais longe, porque no sertão, meu amigo, nem bala de fuzil cala um rei.